Oi, pessoal, vamos que vamos, né? Nossa primeira aulinha aí, tá? A professora não quis deixar vocês hoje sem aula, tá? Hoje eu não vou poder utilizar o quadro, mas a gente vai falar de um assunto que os estudantes acham que é um assunto muito chato, que é gramática, tá? Então, quando a gente fala de gramática, essa palavrinha de origem grega, que significa letra e tem o objetivo de formar a nossa língua portuguesa, ela está dividida em fonologia, morfologia e sintaxe. Mas hoje a professora vai falar da fonologia ou do estudo dos sons, tá? E quando a gente notifica o estudo dos sons, a gente percebe que existe um som, um acústico que é emitido de acordo com a minha fala. Então, o fonema, que é a menor unidade sonora de uma letra, ele é nada mais que o som emitido através da minha fala. E a letra é o sinal gráfico, ou seja, a minha escrita. Existem situações em que as letras, ou as palavras, elas são escritas com a mesma letra, porém a pronúncia é diferente. Vou dar um exemplo. A palavra gato e a palavra girafa. Quando eu falo gato e girafa, eu percebo que a emissão sonora é diferente. Porém, na hora da escrita, eu escrevo com a letra G as duas palavras. Existem situações em que a minha escrita é diferente, porém o meu fonema é igual. Quando eu falo viagem, substantivo viagem, então eu grafo com a letra G. E quando eu falo viagem do verbo viajar, eu grafo com a letra J. Nesse sentido, na hora da pronúncia, as duas eu pronuncio com a letra G. Existem outras situações em que a palavra é grafada com duas letras, porém eu só consigo pronunciar o som de uma. É o caso da palavra pássaro e carro. Nesse caso eu tenho dois S's, porém só pronuncio um S. E nesse outro caso da palavra carro eu tenho dois R's e pronuncio só um R. E existem situações onde a letra é muda, eu não tenho fonema para essa letra. É o caso do nosso H. Quando eu falo hora e honesto, eu pronuncio o O, porém o H torna-se mudo. Ele não tem pronúncia fonética dentro da língua portuguesa. Bom, os fonemas eles podem ser classificados em vogais, semivogais e consoantes. Dentro dessa classificação, nós temos as vogais. E essas vogais elas são classificadas em vogais orais e nasais. As vogais orais, elas são emitidas pela minha cavidade bucal, tá? Então, quando eu falo, através da minha cavidade bucal, eu tenho as vogais orais. E quando eu emito o som através da minha cavidade bucal e da minha cavidade nasal, eu tenho as vogais nasais. Na representação gráfica, as vogais orais são as vogais A, E, I, O e U, acentuadas e não acentuadas. Na minha representação gráfica das minhas nasais, eu tenho o meu amigo tio, no caso da palavra órgão, né, que tem um tio aí no A, e no caso das minhas palavras que são grafadas com a letra N e M, tampa, tempo. Então, todas essas palavras consoante, que são grafadas com N e M, têm aí vogais nasais. Dentro da minha classificação, ainda tenho as semivogais. As vogais U e I são semivogais universais. Quando elas vêm junto com vogais tônicas, elas são classificadas como semivogais. E dentro da classificação, nós podemos ter vogais tônicas e vogais átonas. As vogais tônicas é quando a tonicidade maior está nesta vogal. Exemplo, sapé, eu tenho uma vogal tônica e uma vogal átona. Quando eu pronuncio, eu percebo que tem um acento agudo no E. Nesse E, esse E é a minha vogal tônica e o A fica sendo a vogal átona. Então, agora a gente vai falar de consoantes. Quando eu falo de consoantes, eu tenho que lembrar que eu preciso usar, né, os meus pulmões para que eu consiga emitir esse som. Então, eu tenho que expelir uma entonação maior. Então, eu não vou usar só a minha cavidade bucal, eu vou precisar usar os meus pulmões. Quando eu pronuncio gado, letra, vocês percebam que eu estou expelindo uma entonação
maior e eu preciso fazer uma respiração maior. Então, nesse caso, eu falo que é aí o uso dos pulmões junto com a cavidade bucal, para que eu pronuncie a minha consoante. Tranquilo até aí? Beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de encontro vocálico. A gente já sabe que é vogal, semivogal, consoante. Então, a gente vai falar dos encontros vocálicos. O que é o encontro vocálico, professora? É o encontro de duas ou mais vogais numa mesma sílaba. Então, a gente vai lembrar aí do ditongo, tritongo e hiato. Coisinha de quinta série, né? Mamão com açúcar. Quando a gente fala de ditongo, eu tenho que lembrar que é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Então, eu falo que é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Quando eu pronuncio a palavra cadeira, eu tenho o E e o I. Esse E e I vão ficar na mesma sílaba. Então, eu tenho um ditongo. O ditongo ainda pode ser subdividido em crescente e decrescente. É quando esse encontro parte de uma vogal para uma semivogal ou vice-versa. Eu sempre gosto de dar o exemplo da escada para os meus alunos, eles aprendem melhor. Se eu estou numa vogal e vou para uma semivogal, eu fiz o quê? Eu estou numa vogal, fui para uma semivogal, eu decresci. Então, eu desci um degrau da escada. Se eu estou de uma semivogal e fui para uma vogal, eu cresci. Então, eu subi um degrau da escada. Então, crescente é quando é de uma semivogal para uma vogal. E decrescente é quando é de uma vogal para uma semivogal. Eu tenho também um encontro vocálico chamado de tritongo. Aí eu tenho um encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal na mesma sílaba. É o que ocorre com o nome do país Paraguai. Eu tenho uma semivogal, uma vogal e outra semivogal numa mesma sílaba. Então, é encontro de três vogais em uma mesma sílaba. E aí eu vou ter também o último encontro vocálico, que é o nosso hiato. Quando eu falo de hiato, eu estou me referindo ao encontro, não, ao desencontro de duas vogais. É isso mesmo. Duas vogais não podem ficar na mesma sílaba. Então, o hiato é diferente dos outros. Aqui é o desencontro de duas vogais. Percebam a palavra saúde. Quando eu falo saúde, eu percebo que eu tenho um acento agudo no U. Nesse caso, o acento agudo no U faz com que o U se torne uma vogal. E vogal não pode ficar na mesma sílaba. Professora, então a senhora quer dizer que para ficar numa sílaba, ela precisa ser uma semivogal e uma vogal e vice-versa. Isso mesmo. Não podem duas vogais ficarem na mesma sílaba. Nesse caso, por isso que existe a separação. Então, se é nesse caso aí a separação, eu posso dizer que o hiato é a separação de duas vogais em sílabas diferentes. Separação de duas vogais em sílabas diferentes. E agora a gente vai falar dos nossos encontros, tá? Eu tenho os encontros consonatais e os encontros aí vocálicos e os dígrafos. Professora, eu não entendi. O que é um encontro consonatal? É o encontro, tá, de duas letras onde as mesmas emitem seus sons. Então, eu tenho a palavra letra. Percebam que o T e o R é um encontro consonatal, é o encontro de duas letras as quais eu emito o som delas. Então, se eu consigo emitir esse som, ele é um encontro consonatal. Mas o encontro consonatal, eu ainda tenho o dígrafo. Professor, o que é o dígrafo? O dígrafo é o encontro de duas letras onde o som de apenas uma delas vai aparecer, independente se é consoante e vogal, tá? Eu tenho um exemplo, eu tenho a palavra queijo. Nesse caso, o som do U não aparece, então é um dígrafo, tá? Então é o encontro de duas letras onde o som de apenas uma aparece. E o dígrafo, ele pode ser vocálico, tá? Professora, quando que o dígrafo, ele é considerado vocálico? O dígrafo, ele é considerado vocálico quando eu tenho
a palavra tampa. Nesse caso, eu tenho um encontro de duas letras, onde o som de apenas uma aparece. O som do M não vai aparecer. Então, ele é constituído como encontro vocálico, tá? E aí, a gente tem a nossa classificação das palavras quanto ao número das sílabas, tá? Quando eu falo de classificação quanto ao número das sílabas, eu quero dizer que eu tenho palavras monossílabas, que tem apenas uma sílaba, palavras dissílabas, que tem duas sílabas, palavras trissílabas, que tem três sílabas, e palavras polissílabas, que tem aí mais de ou mais de quatro sílabas. Na minha separação silábica, eu consigo observar monossílabos, pé, pai. Então, aqui eu não tenho a separação silábica, eu tenho apenas uma sílaba. Quando existe a separação de duas sílabas, casa, aí é dissílaba. Quando eu tenho a separação de três sílabas, cadeira, então trissílaba. Polissílaba, quando eu tenho a separação de quatro ou mais. Antepenúltima, então eu tenho a separação de quatro ou mais. E essa foi a nossa aulinha aí de fonologia para iniciar. Amanhã vai esquentar mais. Espero que vocês participem, vejam as aulas e que vocês consigam absorver. A professora vai tentar explicar da forma mais simples possível, tá? Espero que vocês absorvam, voltem o vídeo às vezes que forem necessários, assistam quantas vezes forem necessárias, tá? Eu espero que vocês consigam absorver, que vocês consigam aí desmistificar a gramática. Deus abençoe a todos, que todos fiquem com Deus. Amanhã tem mais vídeo, tá? Se liga no nosso canal. Beijo!